Teve também essa situação da ponte da Cristalina que foi interditada, né? E aí já uniu o útil ao agradável. Então nós vamos bater um papo a respeito desses dois assuntos aqui com o Kujic. Tudo certo, Kujic? Boa tarde. Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade e os colegas aqui da Rádio Cidade. Hoje, então... Quer começar pela Cristalina? Vamos começar pela ponte, então, né? Porque assunto então, não falta, né? O que aconteceu lá, Kujic? Já tá interditada totalmente a ponte mesmo? Então, ontem, no final da tarde, né, a gente recebeu a ligação do vereador, né? Tinha dois vereadores lá, né? O Valdir Pedro e o Valdir, né? Para ver a situação da ponte. A gente não tinha nenhuma outra ligação da comunidade, né? Então, a gente foi lá para verificar, junto com o Lucas da Defesa Civil de Iguabiruba, né, para verificar a situação, e quando chegamos lá a gente se deparou realmente com o rompimento do cabo e já com o rompimento de alguns dos arames que fazem a conexão dos cabos superiores com os inferiores, né? Sim. E aí, por precaução, né, foi melhor fazer a interdição da ponte, principalmente para veículos mais pesados, né, os automóveis e as motocicletas. Então, a pé, de bicicleta é seguro passar. De moto já não é recomendado, né? E veículo de carro, né, sem condição. Então passa carro pequeno lá também? Lá passa carro pequeno. Até, na verdade, a ponte ela tem uma limitação de 2 toneladas, né? Então passa bastante carro pequeno. O pessoal que ali, tanto da Cristalina que trabalha na Guabiruba, quanto da Guabiruba que trabalha aqui em Brusque, ali próximo da região, e até em Botuverá, na Herves, né, acaba fazendo aquele percurso ali, né? Eu lembro que essa ponte passou por uma reforma faz uns 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, talvez não mais do que isso, não sei se você recorda. Ela passou por algumas já, né? Algumas, né? Mas a mais recente acho que faz uns 2 anos por aí. A mais geral, assim, faz uns 2 anos, né? Faz alguns meses que teve ali, mas só na parte de madeiramento, né? Que tinha alguns problemas ali, faz um pouco menos tempo, uns 2, 3 meses, eu acho. E o que já deu para se ter uma ideia do que aconteceu para esse rompimento do cabo de aço? Porque a gente pensa assim, um cabo de aço romper não é algo comum, né? Se bem que você traz a informação de que foi feita uma recuperação no madeira, mas talvez não no cabeamento, né? O cabeamento faz uns 2 anos que teve a recuperação, né? Ali o cabo rompeu justamente onde ele está fixado em um dos pilares, né? Então, muito provavelmente foi questão tanto do envelhecimento do cabo, né? E também a questão do atrito e peso, né? Então, a gente sabe que é para passar veículo pequeno, mas passa caminhonete carregada, né? Então acaba tendo... O pessoal não respeita o peso. E aí tem uma outra questão, como faz muito tempo de uma manutenção geral, né? Que ela vai perdendo um pouco da linearidade dela, né? A gente olha, ela já não está mais reta, né? Mais tão reta, né? Ela tem alguns solavancos, isso acaba forçando um pouco também o cabo naquele ponto, né? Mas a princípio provavelmente foi mais a questão realmente da idade do cabo e o atrito ali no ponto onde ele acaba passando, né? Porque ele fica úmido, né? E aí vai sovando, acaba oxidando, né? E aí vai rompendo um cabinho. E arrebenta tudo, né? Ô, Kujic, a gente tava falando nos bastidores aqui que o secretário de Defesa Civil do Estado estava aqui em Brusque hoje para um outro evento e vocês conseguiram levar ele lá na ponte da Cristalina, né? Para conversar com ele e mostrar a real situação. Dá para fazer um pedido de uma ponte nova ali pro local com ele? Então, a ideia é a gente tentar pleitear realmente uma estrutura mais adequada pro local ali, né? Não sei se exatamente naquele local, né? Ou ali próximo. Isso a gente vai estar vendo no início da semana que vem já, né? Para que a gente vai tentar movimentar os processos. E a gente vai ver se enquadra, porque o vão ali é grande, né? Então, é uma ponte que a parte hoje de madeira, de tablado, tem quase 100 metros, né? Então, é uma ponte bastante grande e passa um pouco dos limites do Estado. Então, a gente vai tentar pleitear ali para conseguir, né? Então, tem também que ver a capacidade da própria... Como o Estado, ele fornece o tablado, né? A parte da ponte que a gente passa em cima, né? E a gente até consegue pleitear as cabeceiras com o Estado, mas ali, se for o caso, vai ter que ter pilar. E aí tem também uma decisão da gestão de colocar uma ponte com um pilar que vai ficar o pilar dentro do rio, né? Então, isso vai ter que ser discutido aí com mais calma na semana que vem. A gente levou o secretário lá justamente para ver essa situação e tentar ver, né, se a gente consegue pela defesa do Estado, ou se a gente não conseguir, mas pelo menos se a gente tentar pleitear um projeto, alguma coisa que para uma situação um pouco melhor, né, para aquela situação, porque é uma ponte que dá manutenção corriqueira, né? É uma ponte que ela
como ela é feita para mexer, né? Mas aí dá manutenção da madeira, que apodrece, né? Dá uma manutenção, uma madeira que ficou desalinhada acaba quebrando. Então, ela tem uma manutenção maior do que as outras pontes, né? Essa ponte, ela é muito usada mais para o pessoal de Guabiruba que vinha aqui para Dom Joaquim, ou vice-versa, ou todo mundo usava? E qual seria a alternativa mais fácil agora, com ela interditada? Eu acho que levantamento assim de qual do município utiliza mais, eu acho que não tem assim tanto. Eu acho que os dois municípios acabam se utilizando, né? Porque tem o pessoal de Brusque que trabalha nas empresas ali próximas ali em Guabiruba, né, no Lajeado Baixo, e tem também o pessoal que mora ali no Lajeado Baixo, Lajeado Alto ali da Guabiruba, que acaba trabalhando aqui em Brusque, que passa por ali, ou até mesmo, né, quem trabalha em Botuverá, né, acaba sendo mais perto para passar. Então, acaba sendo uma ponte que de certa forma serve para ambos os lados, né? Isso, para ambos os lados. A alternativa é a ponte Alois Petermann, né, ali no Rio Branco, né, pela João Bianchini, né? É um trajeto mais longo, né? Até que se faça o reparo da ponte. O reparo vai ficar por conta de Brusque ou de Guabiruba? Vocês já conversaram sobre isso ou aí tá na disputa? Aí não compete. Eu digo que essa parte não compete à Defesa Civil, né? A gente vai lá, avalia o risco, faz a interdição e diz, não dá de passar. Aí agora os secretários de obras e os prefeitos que se conversem. Né? O cabo arrebentou no lado de Brusque ou de Guabiruba? Então, onde rompeu é Guabiruba, mas é um cabo só, né? Não tem como emendar meio cabo, né? Levar da metade do rio e faz uma amarração, né? Não tem como, né? Agora, pode falar, Anderson. Como o secretário da Defesa Civil, Mário Hildebrand, estava aqui, você levou ele lá para ver essa situação e também você aproveitou para levar ele em outras situações para mostrar e até adquirir um recurso do Estado? Então, a gente aproveitou a visita do secretário, que era para vir só aqui no parque ali para a estação, né? E era para ter uma reunião com o prefeito na prefeitura, né? Então a gente conseguiu articular, a reunião foi lá na Defesa Civil, né, com o prefeito, e aí o prefeito, o vice, né, e mais algumas pessoas ali, a gente conseguiu levar ele tanto ali ao longo da Beira Rio para mostrar também aquilo que Brusque faz, né, que é um exemplo para outras cidades. A gente até fez a assinatura, por exemplo, do termo do plano de ação, né, para ativação do CELOG, que foi um plano desenvolvido aqui em Brusque, em parceria com a Coordenadoria Regional e em parceria com a Defesa Civil do Estado, que vai ser replicado para todos os municípios. E a ideia foi levar justamente para mostrar um pouco da obra da Beira Rio, da necessidade de desassoreamento em alguns pontos, que o Estado agora tem um recurso para desassoreamento e que, a princípio, Brusque não se enquadraria, né, nos critérios. Então, o secretário deu uma sinalização positiva, né? Nós vamos tentar também esse recurso junto à Defesa Civil do Estado e levar principalmente na situação da ponte pelo rompimento, porque envolve as duas cidades, né? Mas aí, claro, a gente vai ter que avaliar se ela acaba se enquadrando, né? Até pela questão de segurança, né? Não adianta botar uma outra ponte lá se ela não for mais segura do que a ponte que está lá, né? Então ela tem que ser uma obra mais segura que a gente tem hoje lá, né? Hoje o fluxo, lá a gente já discutiu isso aqui várias vezes, até o próprio Valdir hoje de manhã até me ligou falando sobre essa situação, que já tem até pedido aí de recurso para fazer uma ponte de outra estrutura. Parece que há interesse na construção, mas talvez não naquele ponto ali. A verdade é que o fluxo, o Anderson, o Matheus e o Kujic, ele já justifica uma estrutura maior, né? Sim. Até porque você tem que pensar lá na frente, né? No crescimento não só de Brusque, mas da cidade, tem Botuverá também, né? Que muita gente utiliza também para Botuverá, né? Aquele acesso. O fluxo é bastante grande ali, né? Se a gente, é porque a gente pensa, é uma ponte que está lá na divisa do município com Guabiruba, mas é como foi falado, né? Brusque usa, Guabiruba usa, Botuverá usa. Gente, você fica lá 10 minutos lá, volta e meia tem carro passando, né? Tem carro, tem moto, tem gente que atravessa, que mora na Guabiruba, vai na escola ali em Brusque, que é do lado, né? É só atravessar a ponte, dá 500 metros, né? Então... E daqui a pouco você faz uma ponte nova, depois você botar fluxo de caminhão também, para tirar um pouco das outras. Exatamente. Então, tem várias situações. Pensando lá na frente, né? Exatamente. Agora, mudando de assunto, essa estação entregue hoje pela manhã, bonita ela, diga-se de passagem, né? Interessante. É a mesma, o mesmo que foi instalado no Limoeiro aqui também, mesmo modelo, mesmo estilo ou não? A do Limoeiro, ela foi instalada pela Defesa Civil de Itajaí, né? De Itajaí, que é uma ampliação da rede deles, né? Não é o mesmo modelo, o mesmo sistema? É o mesmo modelo, mesma empresa. O que difere uma da outra é a quantidade de sensores, né? Entendi. Então, essa de Itajaí é uma estação hidrológica, semelhante ao que a gente tem na Ponte Estaiada hoje do estado ali, né? Que também é uma estação hidrológica que mede nível de rio e a chuva. E a de Itajaí tem um diferencial, né? Que tem as sirenes de alerta, que daí é uma questão que ainda tem que ser um pouco melhor vista, né? Porque ela acaba ela alerta, mas não alerta só o pessoal que alerta tudo, né? Quando alerta, né? Tudo. Então
As nossas não tem, né? E essa do estado também não tem ainda essa questão da sirene para alerta, porque é algo que tem que ser, na nossa visão, tem que ser um pouco melhor estudado. Para Itajaí isso já está um pouco mais desenvolvido pela condição do município, né? Então, onde tem as sirenes, são locais que sofrem recorrentemente com o alagamento, né? Então, é mais fácil emitir um alerta do que, por exemplo, vou pegar, por exemplo, uma estação nossa lá do 1º de maio. Ela serve para chuva, né? Para monitoramento da condição de chuva, e vai chegar num ponto que a gente vai emitir um alerta para deslizamento na região. Mas esse alerta, ele abrange mais do que a região do 1º de maio. Então, não faz sentido, por exemplo, ter uma sirene ali, né? E essa estação aqui que foi colocada agora no Parque da Saudade, né? Foi entregue hoje, né? Ela vai medir chuva, vai medir pressão barométrica, né? Vai medir a umidade relativa do ar, temperatura, vento e direção do vento, né? Então ela tem mais parâmetros atmosféricos que ela acaba medindo, né? Então isso acaba servindo bastante para melhorar aqueles alertas de curto prazo, né? Os alertas de nowcasting, né? Aquele alerta mais imediato. Então ela serve também para monitoramento de outras questões, né? Tipo, chegou num limite, por exemplo, que agora começa a ficar perigoso para deslizamento, né? Acaba utilizando, né? Vento, né? Então, né? Tem uma previsão de vento, a gente vai ter uma medição de vento, né? Dentro dos padrões da Organização Mundial de Meteorologia. E tem também a questão de observação, por exemplo, para a questão do radar. Hoje, muitos dos nossos alertas, dos alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado, eles são feitos com base na observação do radar meteorológico. E aí precisa das estações em solo para te conseguir ver, né, o que está acontecendo realmente. Aqui por exemplo, a gente vê um núcleo lá de instabilidade no radar, tá lá vermelho, roxo, né? Opa, tá chovendo muito forte. O indicativo é esse, né? E pode não estar se configurando isso no solo. Então a estação serve para isso também, para depois acabar refinando também essa questão dos nowcasts. E essas informações, esses dados aí, eu vi o Jason Pelinson, que rapaz, que nome, hein? O Jason, que é o hidrólogo, né, da Defesa Civil do Estado, e ele estava comentando lá que essas informações estarão acessíveis ao público, de uma geral também, né? Como é que vai funcionar isso, Kujic? Então, hoje as estações da rede hidrometeorológica do Estado já estão disponíveis, né? Tem um canal do próprio Estado, entrando na Defesa Civil do Estado, monitoramento.defesacivil.sc.gov.br/mapa, mas se botar até .gov.br já vai... Ele puxa. Ou se botar monitoramento Defesa Civil Santa Catarina também vai aparecer, né? O nosso site vai estar passando agora pelo processo de contratação da manutenção, vai ser integrado também no site, né? Para justamente a gente ter essas informações também integradas também na nossa rede, né? Nossa rede já é integrada com a do Estado, né? Só que o Estado só disponibiliza as informações da própria estação, né? Nesse ponto, porque é onde eles têm controle, né? De informação, evidentemente. Mas para monitoramento, né? Ela acaba se utilizando de toda a rede disponível, né? Vocês fazem um estudo para saber o local ideal, tem a ver com relação à medição, e por que fazer ali no cemitério municipal? Então, do lado dos túmulos, inclusive, ali, né? Então, a estação meteorológica, né? Que é esse caso ali, né? Elas são complicadas de fazer a instalação porque o sensor de vento, principalmente, né? A Organização Mundial de Meteorologia, ele tem, fora o próprio padrão do sensor, né? Daquilo de refinamento do sensor, tem alguns padrões de instalação, né? Então, ou ele está instalado entre 2 e 3 metros de altura, ou a 10 metros de altura. Ele não pode estar 1 metro, não pode estar 2,5 metros, 3,5 metros, por exemplo, né? Então, a gente precisaria de um campo mais aberto para poder fazer essa instalação. O Estado optou sempre por usar a 10 metros de altura, né, como referência, né, para ter essa velocidade do vento. Então, tem que ser próximo ao solo, né, não pode ser um edifício, por exemplo, né, e tem que ter um campo aberto para não ter interferência no vento. Então, por exemplo, não pode ter nada mais alto que o vento, são 5 vezes a altura, né, da haste, não pode ter, né? Então nada mais alto. Então ali tipo, a haste já fica na altura das árvores e dos postes, então ela acabou sendo o local ideal. Exatamente. Né? E aí tem uma questão também, né, por ser um equipamento que tem um valor agregado bastante alto, né? Hoje são os equipamentos mais sofisticados que tem, né, hoje disponível no mercado, que tem instalado ali, né? Tanto que estavam lá, né? O Valdomiro e o Matheus estavam lá. O Anderson estava lá.
Por exemplo, o anemômetro não tem mais o copinho, né? Que fica girando, né? Ele é só um negocinho lá em cima, parece uma sirenezinha, mas na verdade ele é um sensor ultrassônico que ele mede tanto a velocidade do vento quanto a direção que o vento está passando. Não tem mais a birutazinha, né? Que ficava lá indicando. Verdade. O sensor de chuva, por exemplo, não tem mais o copinho, né? Que era o sensor de báscula, né? Tem o funil para jogar naquela báscula. Ali é só uma palheta metálica em cima, né? Que onde quando a chuva bate, mede a velocidade que a chuva bateu e pelo tamanho da chuva, mede a quantidade da gota da chuva, mede a quantidade que está chovendo. Ali até vai ser colocado, né, um pluviômetro de báscula que é somente para calibração, né? Para ver não, realmente esse sensor está 100% aferido, porque o de báscula é mais fácil de aferir, né? De fazer a aferição dele, né? Então... A pergunta pode parecer idiota, né? Mas é óbvia, né? Mas qual é o nível de... Até porque quando você instala um equipamento desse, você vai em busca de informação mais precisa possível, né? Sim. Qual é o percentual de acerto que esse equipamento traz? A margem de erro dele é de 0,00. Olha só. Ele é 99,99. Quer dizer que se ele apontar que vai dar um vendaval, vai dar um vendaval. Ele, na verdade, quando ele apontar o vendaval está acontecendo. Né? Já está acontecendo. Ele mede a velocidade que o vento tá passando ali na hora, né? Então, essa é a precisão dele, é 0 ponto alguma coisa, assim, ele quase não tem mais, a margem dele é muito pequena. E isso ajuda para dar precisão estar aqui na cidade, né? Porque se tivesse essa estação em outra cidade e você monitorar de outra cidade até chegar em Brusque, demoraria um certo tempo, né? É porque o vento, ele se comporta, o vento ele tem uma influência do relevo muito grande, né? Então, o que acontece? Tem uma estação igualzinha a essa lá em Botuverá, no centro de Botuverá, tem uma estação dessa em Camboriú, tem uma em Itajaí, e não tinha em Brusque. Então, aquele dado de vento de Botuverá, de Itajaí, de Camboriú não serve pra gente, né? Uhum. Nosso relevo, Botuverá mais acidentado que a gente, né? Itajaí e Camboriú muito mais plano que a gente, né? Então, essa informação não era válida, né? Nós temos algumas outras estações, né? Que as estações em parceria com a educação, que medem daí, por exemplo, a 3 metros de altura, né? Que é o limite ali quando a gente instala entre 2 e 3 metros, o limite é 3 metros, né? Que daí é justamente para a gente ter qual a velocidade do vento próximo do solo, por exemplo, para que é a linha de telhado, né? Então, são grandezas que começam a ser medidas, né? E ele é muito preciso, então acaba sendo, nesse ponto aqui, né? Extremamente preciso. Ajuda também, como ele é um ponto alto, né? Para medir, por exemplo, direção do vento, né? Hoje o vento vai estar, por exemplo, de sudeste para nordeste, né? Uhum. Então, realmente não, tá de sudeste para nordeste, né? Tá passando ali, né? E ali tem uma interferência um pouco menor, né? Do que, por exemplo, a gente tem uma estação em fundo de vale. Quem conheceu o trabalho da Defesa Civil na época que eu cheguei aqui em Brusque, lá em 2005, 2006, e veio hoje, rapaz, não tem nem comparação. Você tá quanto tempo? Só a Renate naquela época. Só a Renate, né? Bem lembrado. Você tá quanto tempo na Defesa Civil, Kujic? Eu entrei dia 16 de janeiro de 2012. 2012. Eu lembro efetivado, né? Eu lembro de quando a Defesa Civil se resumia a nossa amiga Renate Klein ali numa salinha onde era o quartel do Corpo de Bombeiros. Sim. Era isso. Na verdade, era na época que eu lembro, quando eu conheci, era a Renate lá e o chefe dela era o Dr. Maurílio. Exatamente, que era o chefe da Defesa Civil. E hoje em dia, rapaz, aí você vê hoje com equipamento sendo instalado, né? A evolução que teve. Aliás, Santa Catarina, de um modo geral, evoluiu bastante nesse aspecto, né, Kujic? Santa Catarina hoje é referência nacional, né? No quesito de defesa civil, né? Então, tanto que esse modelo de estações e de rede de monitoramento, né? De monitoramento telemétrico, ele está sendo referência para outros estados até. Porque hoje, se a gente for pegar hoje telemetria, a gente tem um caminhão de redes, né? Então tem a rede da Agência Nacional de Águas, tem a rede do CEMADEM, tem a rede da IPAG, que agora está integrada com a rede da Agência Nacional, tinha a rede do CEOPS, né? Que era o sistema de alerta aqui do Vale, tem a rede do INMET, tem a rede do INPE, tem da CPRM, aí agora temos a da Defesa do Estado que está integrando isso tudo, né? Então é uma referência para nacional realmente ter essa integração dos dados, porque senão tu tens um monitoramento de pontos isolados, né? E aí às vezes tu não consegue refletir a realidade. Então, quando a gente faz, principalmente com a instalação de radares, né, onde tu precisa ter
um controle maior dessa rede para poder fazer essa calibração do equipamento, né? Tem que ter uma rede ampla, né? E a referência, né? A gente tem que ter dado, né? A gente não tem como fazer, por exemplo, vou pegar o nosso caso, né? Brusque, a gente não faz previsão do tempo, a gente replica a previsão do tempo do estado, né? Os alertas do estado. O que a gente faz é a projeção de cheia, né? Dentro da Defesa Civil, quando tem. Não tem como fazer projeção de cheia pro Rio Itajaí-Mirim sem dado, né? Não me basta uma pessoa, né, me gravar um áudio ou um vídeo lá de Vidal Ramos e tá com água aqui, né? Eu preciso, né? A gente precisa ter um dado mais preciso, né? Preciso, né, de quanto que tá de água pra gente poder fazer, né, essa projeção de onde pode chegar aqui em Brusque. Né? E não tem, você falou Brusque não faz previsão do tempo. Seria possível de fazer ou fugiria totalmente? E seria importante para Brusque ter essa própria previsão de tempo ou não? Então, possível né? Basta ter um profissional da meteorologia ali, né? Um técnico de meteorologia ou um meteorologista. Hoje, com o avanço da meteorologia do estado, eu acho que não seria mais tão necessário, né? Certo. A meteorologia do estado tem avançado bastante, agora tem até uma ideia de fazer a previsão já voltada por região, né? E se a gente pegar a previsão do tempo para uma região, ela não difere tanto, né? Sim. O que difere depois as peculiaridades, né? Tem uma previsão, por exemplo, né, de uma previsão de tempestade, né? De tempestades pro Vale do Itajaí, né? Ou pro Médio Vale, vamos pegar Médio Vale, que são só 14 municípios, né? A previsão lá de Doutor Pedrinho e para Brusque, ela vai ser semelhante. O que vai conseguir melhorar é a previsão do Nowcast, mas o estado já faz esse Nowcast. Né? Que é aquela que, a chuva vai ser em Brusque daqui a 2 horas. Certo. Né? Então, essa Nowcast já acontece. Porque até então é muito incerto onde vai cair. A gente sabe que vai passar nessa região do Médio Vale, mas pode ser lá em Doutor Pedrinho, pode ser aqui em Brusque. Né? Então... Rapaz, eu acho fantástico isso, viu? Isso se chama ciência, se chama tecnologia, né? E para quem vive como nós vivemos aqui na região dos vales, sempre com aquele... Hoje em dia eu penso que um pouco menos, né? Em outros anos céu ficava escuro, será que vai dar vendaval? Hoje, felizmente, esse avanço tecnológico ele nos possibilita aí ter uma tranquilidade um pouco maior. E isso é muito bom. Kujic, muitíssimo obrigado. Me permite uma última, Valdomiro. Pois não. É um tema bastante importante, a questão que vocês tiveram uma reunião com o pessoal do SAMAI para essa questão de previsão de chuvas, né? Que a gente está tendo uma época de seca. A gente sabe que a época de chuvas aqui no estado é sempre ali para a região de outubro, novembro, mas agora no mês de agosto a gente está tendo uma possibilidade de muita seca, né? Como vocês fizeram essa previsão com o SAMAI da uma possível falta de água ou não nessas chuvas que pode chegar no estado? A gente faz um acompanhamento diário, né? Na verdade, por hora, né? Da questão de chuva e tal. E a gente usa também a questão de qual que é a média histórica, né? O quanto que se espera de chuva para esse período do ano, né? Então, para julho, por exemplo, né? A média histórica de julho é de 99 milímetros aqui em Brusque. E nós tivemos 27 milímetros. Isso nossa, dá menos de um terço. Dá 27 ponto alguma coisa, né? A porcentagem ali da chuva. Até agora, até hoje, né? Dia 15 de agosto, na metade do mês. Agosto são 102 milímetros, se não me engano, a média histórica, ou 102 ponto alguma coisa. E até agora temos 29 milímetros. Dá quase um pouquinho menos de 29% do que seria, né, o esperado para o mês inteiro. Então, pegando esses 45 dias, né, nós estamos com um déficit hídrico considerável. A gente que entra em período de estiagem, quando num período superior a 15 dias, né, a gente tem uma chuva a menos do que 30%, uma redução, né, em torno de 30% do volume esperado. Então, para julho, né, menos de 30%, né, seria em torno aí de 70 milímetros. Nós tivemos 27, né? Barragem Botuverá sai ou não sai? Então, não depende de mim, né, Kujic? Não depende da Defesa Civil de Brusque, não depende da prefeitura, mas o prefeito e o vice-prefeito, né, aproveitaram a oportunidade da visita do secretário, né? A gente sabe que tem a vontade do governo municipal aqui de Brusque e tem a vontade também do governo do estado em fazer. Tem alguns imbróglios, né? E aí eles questionaram o secretário a respeito da barragem de Botuverá, né? Até foi feito um questionamento, né? Que a gente falou da ponte lá da Cristalina, né? Tem duas lendas, né? Que é a do Dragão da Guabiruba e a barragem de Botuverá, né? E o secretário, né, garantiu que tem realmente um grande interesse em fazer. Tem a questão agora da liberação ali da carta de exclusão do ICMBio, né? Que precisa ser vencida, né?
antes tinha a questão da delimitação do parque, que ia pegar uma parte do parque quando fosse alagado. E foi feito lá, redesenhado ali os limites do parque, mas a barragem ficou no limite do parque, então precisa dessa carta de exclusão, né? O processo não foi feito junto, né? Foi feito separado, então saindo isso não há nenhum impedimento, né? Mas deu para sentir da parte do secretário que isso deve avançar? Há uma vontade do secretário em fazer, não só de Botuverá, né? Como tem no planejamento, né? De plurianual, né? Da Defesa Civil do Estado, né? A gente tem acesso, né? Tem outras barragens, né? Que há interesse, Botuverá tá no foco, né? Até o valor, 145 milhões de reais ele passou. Isso aí. Que é o valor para construir. Todo ano acaba passando por atualização, né? Atualizando. Né? Essa questão do secretário ser ex-prefeito de Blumenau, ser aqui da nossa região, também ajuda ele ver a situação de Brusque e de outras cidades vizinhas, né? Sim, né? Ele acabava acompanhando, né, a situação, né? Então, o Mário, ele sempre teve uma ligação grande com a Defesa Civil, né, enquanto prefeito, e aí acaba tendo essa facilidade, né, de acesso, por ser aqui da região, então acaba facilitando um pouco esse diálogo, e é um prefeito que sofreu bastante com isso, né? Então, enquanto prefeito, né? Então, ele sabe da importância da barragem, né? E há realmente o interesse. Obrigado, Kujic. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre um prazer estar aqui nos microfones da Rádio Cidade. Sinta-se à vontade para vir mais vezes, viu?